Está bem. Eu vou precisar de água. Melhor sentada. Não, está você ao cantinho. Boa noite ou boa tarde. É muito difícil dizer a esta hora se é boa noite ou boa tarde. Provavelmente na hora de inverno será boa noite. No de verão será boa tarde. Boa noite a todos, agradeço a vossa presença. Eu falo em nome da Associação dos Amigos do Livro. Nestas conversas sobre o livro, nós devemos ter ali uma coisa a dizer, conversas sobre o livro, que foi iniciada pelo Beltrão Coelho e vamos dar continuidade. Com a colaboração também da Fundação Rui Cunha, do qual nós agradecemos esta galeria e esta oportunidade para podermos divulgar a cultura, que é o objetivo da associação, assim como também da Fundação. Hoje vamos falar de um livro, mas particularmente da correspondência de Jorge de Sena e... é o meu telefone. Jorge de Sena e Sofia Melbreiner. E com muita sorte, temos o editor, ou pelo menos um dos fundadores da editora Guerra e Paz, presente connosco. Portanto, isto vai enriquecer muitíssimo esta nossa conversa. Não vou alongar mais. Ana Paula, se faz favor. Okay. Pronto, então, boa noite. Eu, em relação aos agradecimentos, faço minhas as palavras do Shiva. Eu vou fazer uma apresentação muito breve da história desta correspondência, porque, no fundo, aquilo que vai ter lugar aqui, assim, que eu acho que é mais substancial, são as leituras que vão ser feitas pelas pessoas que depois eu apresento daqui a pouco, que farão uma leitura de excertos das cartas, de algumas cartas, obviamente não da totalidade. Como o Shiva disse, comemora-se, coincidentemente, o centenário dos dois, portanto, nasceram os dois em novembro de 1919, e eu vou passar, portanto, com as minhas notas sobre a história desta correspondência. Dois poetas conheceram-se entre 1940 e 42, quando colaboravam na revista Cadernos de Poesia. Eles conheceram-se através da Mécia, que na altura era Mécia Lopes, porque a Mécia, mulher, veio a ser mais tarde mulher do Jorge de Sena, era irmã do crítico literário Oscar Lopes. Penso, a maior parte das pessoas da nossa geração, se calhar conhece a célebre história da literatura portuguesa do Oscar Lopes e do António José Saraiva. E a Mécia escreve na nota prévia da correspondência entre 1959 e 78, editada pela Guerra e Paz, não sabia que tínhamos cá o editor, é um prazer. Escreve o seguinte: eu conhecera a Sofia desde muito jovem, quando vivíamos na mesma área da Boa Vista e ela frequentava o colégio de Nossa Senhora do Rosário, onde o professor de canto coral era meu pai, e que frequentei por algum tempo. Portanto, o conhecimento entre os dois foi feito através da Mécia. E a filha de Sofia, no prefácio da correspondência, diz que, portanto, o Jorge de Sena era uma visita frequente, semanal, do casal André Santavares. Em agosto de 59, Jorge de Sena foi, a convite do governo brasileiro e por recomendação de Eduardo Lourenço, que na altura era professor na Universidade da Bahia, foi participar num colóquio sobre estudos de luso-brasileiros e efetivamente é a partir daí que, por questões também de políticas que ele tinha em Portugal, decide ir para o Brasil. Portanto, em 59 vai para o Brasil
e é a partir daqui que começa então a correspondência. Portanto, esta amizade que era física, digamos, anteriormente passa a ser através da correspondência entre os dois. E a primeira troca de cartas entre os dois, e aqui eu devo dizer que encontrei informações dispares e que ainda não estou muito esclarecida sobre isso, talvez o editor me possa depois esclarecer, porque nós temos no título do livro correspondência entre 59 e 78, mas na verdade a primeira carta é datada de 1960, o que há é uma carta a Francisco Sousa Tavares. Exato, portanto, eu aqui andei à procura disto e não fiquei... Claro, não fiquei totalmente esclarecida, mas eu penso que a explicação é esta. Portanto, há uma carta de 59 para o Francisco Sousa Tavares e depois a primeira carta é efetivamente 1960. Bom, mas é um detalhe, não é muito importante. Portanto, a Messia diz a este propósito, os breves encontros que depois nos foram dados eram sempre um atropelo de conversa, com o tempo sempre insuficiente para o tanto que havia a dizer. Em carta enviada enquanto o casal está exilado no Brasil, a Sofia chega mesmo a dizer a Jorge de Sena: que saudades tenho de o ver aparecer para almoçar naquelas suas visitas que eram para nós sempre uma festa. Portanto, foram contemporâneos e colegas de arte, corresponderam-se até 1978, que foi o ano da morte do Jorge de Sena. E nestas cartas, que são bastante interessantes, porque desde coisas pessoais a assuntos públicos, falarem sobre colegas escritores, etc., há um pouco de tudo. E, portanto, eles discutiam a situação do país e criticavam bastante alguns dos seus colegas. Portanto, há menções, colegas de ofício na escrita. Há muitas referências a figuras muito conhecidas, nomeadamente, há uma altura que a Sofia diz: como o Anil é fraco, talvez mude de opinião quando lhe convier. Enfim, escreveu Sofia sobre o amigo em carta, onde critica também a Natália Correia. A publicação da correspondência entre ambos só foi possível graças ao facto do Jorge de Sena ter uma faceta arquivista, digamos. Ele guardava tudo o que escrevia, o que enviava e aquilo que recebia. E, portanto, em relação à Sofia, a filha que depois organizou esta correspondência a par com a Messia, diz que ela não arquivava as cartas recebidas, mas como o Jorge de Sena guardava os rascunhos das cartas que enviava, foi possível reconstituir essa parte da correspondência. Pronto. E, portanto, esta troca das cartas e dos rascunhos, pronto, foi o que serviu de base para a organização desta antologia. A pulsão para o ativismo político, por imperativo ético, também uniu estes dois escritores que, só aos 50 anos, isso também se vê nas cartas, e na sequência de uma breve deslocação de Sena a Portugal, portanto, numa altura em que já era o Marcelo Caetano e não o Salazar, só aos 50 anos é que se começaram a tratar por tu. Portanto, isso também é possível ver nas cartas, que eles se tratam sempre por você, e depois só a partir de 1968 é que se começam a tratar por tu. E há um episódio curioso em relação a isto, porque na apresentação da primeira edição, corrija-me se isto não for verdade, mas eu acho que na apresentação da primeira edição da correspondência, a filha da Sofia, portanto, tinha duas cartas que foram encontradas muito pouco tempo antes, que acho 15 dias antes da edição, e portanto estas cartas não chegaram a fazer parte dessa primeira edição. E é nessas cartas que eles se começam efetivamente a tratar por tu. Portanto, na segunda edição elas já passam a constar. E isto é o facto das cartas nunca terem chegado ao destinatário. Uma foi porque foi devolvida, portanto o Jorge de Sena tinha mudado de endereço, e a outra porque a Sofia se tinha esquecido de enviar, segundo a filha. Portanto, estas cartas só foram descobertas quando esta primeira edição já estava impressa. Pronto, e foi efetivamente nesta altura que, em 1968, que eles começaram a tratar-se por tu. E são as únicas cartas que aparecem do período de 67 a 1971.
Este é um dos aspectos documentalmente interessantes da correspondência, é de lamentar a perda de algumas cartas que foram apreendidas pela PIDE à Sofia de Melbreiner, e também não existe correspondência entre 1974 e 75. Teria sido interessante porque, pronto, foi, como sabem, um período altamente interessante. Pronto, e o Jorge Sena depois morre em 78 e morre sem se reconciliar com Portugal. Como ainda há bocadinho tivemos a oportunidade de falar, eu e o Beltrão Coelho e a... E a Cília? Cília, desculpa, agora fiquei Cília. Bom, pronto. Depois, a partir desta correspondência, há um documentário feito pela Rita Azevedo, que foi um documentário selecionado para o Festival de Locarno em 2016, e no fim das leituras que vão ser feitas e das pessoas que eu já vou apresentar, vamos passar um excerto desse documentário. Agora passo a apresentar, e eles sim são aquilo que interessa nesta apresentação, a Liliana Pires, que é a Sofia. Aliás, está uma Sofia bastante bem... é uma boa reencarnação da Sofia. É uma doutoranda em Educação pela Universidade de São José, tem licenciatura e mestrado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, e em Macau faz um trabalho espetacular. Eu conheço o trabalho da Liliana e gostava de o referir aqui porque penso que não será conhecido. Ela faz animação da leitura e programação cultural numa escola oficial de Macau. E, portanto, todos os meses ela seleciona livros para ler a crianças pequenas, não, são crianças normalmente do ensino infantil ou ensino primário, às vezes secundário, mas faz um trabalho realmente muitíssimo interessante e é muito boa naquilo que faz, pronto, e merece aqui esta referência. Em Portugal trabalhou como chefe de divisão de Cultura e Juventude na Câmara Municipal de Gondomar e esteve ligado ao Pelour da Educação e da Ação Social, pronto, onde também trabalhou nesta mesma área que eu referi, fez programação cultural, animação da leitura e de projetos de intervenção comunitária para crianças e jovens. Também esteve ligada à Associação de Ludotecas do Porto como consultora técnica de projetos lúdico-pedagógicos. Fez trabalho de animação da leitura em escolas TAPE, que são aquelas escolas chamadas territórios de intervenção educativa para jovens com enfim, algumas dificuldades de integração no sistema escolar tradicional, e fez teatro amador e animação da leitura, pronto, já disse, para crianças e jovens. O Pedro também é uma pessoa espetacular nesta área. Para mim foi uma descoberta mais recente. Eu, a Liliana, já tenho contatos de trabalho com ela há mais tempo. O Pedro conhecia há pouco tempo, mas curiosamente também tem um longo trabalho nesta área. Portanto, é doutoranda em Estudos da Criança na Universidade do Minho, é mestre em Estudos Portugueses e Multidisciplinares pela Universidade Aberta e trabalhou entre 2009 e 2014 em Timor, na Universidade Nacional de Timor-Leste. Lecionou disciplinas relacionadas com o ensino da língua, da literatura e da cultura portuguesa. Mas, a par disto, ele é um autor de literatura infantil, tem um blog muitíssimo interessante. Eu, por acaso, gostaria de ter posto ali, mas só me lembrei mais tarde, mas depois posso dizer, sobre, portanto, a animação da leitura infantil. Portanto, em 2008 tem um conto que é O Lixo Doirado, que venceu um prémio literário infantil-juvenil, O Futuro ao Virar da Página, um concurso que foi promovido pelo El Corte Inglês. Em 2010 publicou Gatos Como Nós, é um título de literatura infantil pela Papiro Editora. E em 2013 organizou um conjunto de ensaios sobre literatura e cultura timorense, intitulado Odamatan, Estudos sobre Timor. E tem, portanto, este blog que se chama A Letra que Comeu o Livro. Se calhar pelo título podemos chegar lá. E pronto, agora penso que podemos passar ao resto. Red, please.
Lagos, Praia da Dona Ana, 22 de setembro de 1961. Querido Jorge, recebi a sua carta 17 de julho e tenho uma profunda vergonha de só agora lhe responder, pois recebi a carta há quase 2 meses. Graças a Deus estamos bem e com ideias objetivas e serenas, concordamos consigo em muitos pontos. É terrível, evidentemente, a expectativa e a falta de informação. Aqui em Lagos tenho vivido um verão maravilhoso. Nesta luz mais que limpa, neste calor leve e doirado. Nesta água verde e transparente e nas grutas invisíveis que são o mais espantoso barroco, roxas, doiradas por dentro. Em agosto, quando o mar estava liso como um chão e completamente transparente, eu alugava uma chata e ia de gruta em gruta e nadava na Gruta do Leão e na Sala e na Porta do Sol e na Balança, rodeada pelos pequenos e guiada por um extraordinário barqueiro, um pescador chamado José Vicente, que mergulhava para trazer do fundo ouriços, pedras e búzios, e que nos ensinava o nome dos peixes e nos contava as mais fabulosas histórias da pesca. Este José Vicente tornou-se o ídolo dos meus filhos e ensinou-os a nadar debaixo de água, a saltar, a pescar. Acho este povo algarvio maravilhoso, de honestidade e dignidade. Muito mais evoluído e consciente do que o povo do Norte. É também extraordinário aqui o contraste da terra, seca e desflorida como um poema de João Cabral de Melo, e da arquitetura cubista, clássica e branca, com um mar barroco e cheio de todas as cores. Agradeço o poeta é um fingidor e também o conto que nos mandou. Não o tenho aqui e não consigo recordar o título, embora o tenha lido 2 vezes. Creio que é o amor. Creio que não concordo com este conto. Nem toda a realidade pode ser dita, pois nem toda a realidade pode ser realmente objetivada. O puro, vivido, é irredutível a uma consciencialização direta. Por isso, creio que o caminho que você segue no seu conto é errado. A parte do conto que eu mais gosto é a meditação final. Espero que a mudança para a morada do sol tenha corrido bem. E espero que a nova criança que vai nascer agora chegue a este mundo com a maior alegria. O verdadeiro aventureiro moderno é o pai de uma família numerosa. Calculo que sejam as tricas literárias aí. Pois essas coisas, para essas coisas é preciso filosofia, detachement e desprezo. Não merecem 1 minuto de nossa preocupação. Se você pode escrever e trabalhar, deixe falar. Aqui nós temos agora bem pior. Num campo onde as tricas são mais perigosas e muitos pacíficos cidadãos nos olham com ódio. Nas grossas mãos fascistas. Os fascistas têm mãos horrorosas. Nem você pode imaginar o que é esta presença do ódio. Há tempos, num jantar, perguntaram-me o que é que eu achava de uma senhora fascista e desavergonhadíssima, que me odeia a mim e ao Francisco e que nos persegue com malcriações incríveis e calúnias. Eu respondi que a achava boa, inteligente, séria, culta e bem educada. Até os amigos da dita senhora tiveram de dar uma gargalhada. É o único sistema. Rir de quem nos quer matar. Digo pouco do muito que queria dizer. Mas como dizem os personagens do Ésquilo, tenho um boi sobre a língua. Deus deu aos nossos filhos um tempo melhor do que este. Um tempo em que haja realmente paz.
pensamos sempre em vocês. E mais do que nunca, agora nos fazem falta. Para ambos, 1000 e 1000 saudades da muito amiga Sofia. (10 de junho de 1963). Caríssimo Jorge, desculpe só agora agradecer a sua carta de 1 de março. Gostei das notícias que me mandou e de as receber de si. Nós aqui continuamos. Tivemos de desistir da tábua por causa dos problemas com a censura e por causa dos medos da Dona Gabriela. De certa forma, sempre esperei. O seu poema foi muito apreciado, pois é lindíssimo. Por descuido meu, ainda não fui pagar os 150 escudos. Não consegui mais. À morada que você me indicou. Aliás, o homem veio cá um dia, mas só estava o Francisco, que não sabia do que é que se tratava e por isso não pagou. Eu vou fazer o pagamento esta semana sem falta. Aliás, só há pouco mais de um mês fizemos as contas com a Dona Gabriela. E desde então para cá tenho tido uma vida completamente overworked. Vivo entontecida, afogada em problemas familiares, sem tempo para escrever, desmemoriada de tudo. O Francisco e eu estamos os dois bastante exaustos da vida dura. Eu começo a sentir-me incapaz de fazer tudo o que quero fazer. Ser ao mesmo tempo poeta, mulher do Dom Quixote e mãe de 5 filhos é uma tripla tarefa bastante esgotante. Eu nunca aceitei que fosse preciso escolher entre a poesia e a vida, pois ambas me parecem a mesma coisa. Mas agora sinto-me completamente incapaz de fazer tudo, de cumprir tudo o que me aparece. Há dias aconteceu-me isto. Comecei a escrever um poema à tarde, mas fui tão interrompida que desisti. À noite tentei acabá-lo, mas estava cansada demais e dispersa em 1000 bocados. No dia seguinte de manhã fui com a cozinheira à praça. E de repente, no meio dos peixes e das couves e das galinhas, pensei que precisava de parar um minuto de férias, sem cálculos nem contas. Então, mandei à cozinheira que fosse ela comprando os legumes e fugi para o café da praça e pedi um café ao balcão. Enquanto estava a tomar o café, lembrei-me do poema. E pedi ao empregado que me emprestasse um papel e um lápis. E foi assim que consegui acabar o poema num misto de pausa e euforia. Depois fui a correr comprar a fruta. Isto é a minha vida. Mas às vezes fica tudo mal escrito e mal vivido. Espanto-me como você pode trabalhar tanto. A sua história da literatura inglesa, que muito lhe agradeço, é magnífica. Tenho-a lido avidamente. Achei excelente o que você escreve sobre Shakespeare e sobre os românticos ingleses, especialmente sobre o Byron. Tenho andado muito solitária, bastante desenganada de literatos e sinto muito a sua falta neste deserto intelectual. O saloísmo da maioria dos intelectuais portugueses é quase inacreditável e as fortes desilusões que tenho tido fazem-me perder o ano. Desde que fui à Itália, apoderou-se de mim a ideia fixa de viajar. Fui à Madeira a convite da LVC fazer uma conferência em que falei muito de si e li alguns poemas seus. Espero ir em setembro à Grécia de automóvel com a Agostina Bessa Luís e o marido. Se daqui até lá arranjar dinheiro. Não penso noutra coisa. A respeito da Comes, aqui há um mês foi à Assembleia Geral dos membros portugueses. Não sei se lhe contei que em outubro tinha entrado para a direção. Mas agora quis sair porque tomo tudo muito a sério e por isso tenho imensas maçadas. Ficaram na direção as seguintes pessoas: Joel Serrão, presidente; Rogério Fernandes, vice-presidente; Fafo, secretário. Fui eu que me lembrei do Joel Serrão e do Fafo, que me parecem pessoas muito independentes. Pelo menos consegui que a Comes em Portugal deixasse de ser dominada por grupinhos.
Vou-lhe mandar uma das minhas cópias datilografadas da minha tradução do Purgatório de Dante. É, de certa forma, a minha obra-prima. Mas a crítica não disse uma palavra sobre o assunto. Escreva sempre que puder. Nós pensamos imenso em vocês, sempre com as maiores saudades e sentindo agudamente a vossa ausência. 1000 saudades para ambos, do Francisco e da muito amiga Sofia. A sua história da literatura inglesa. Apreciei uma certa clarificação do seu estilo. É a melhor prosa sua que conheço. E um dos melhores livros de prosa portuguesa deste século. Saint Madison, Estados Unidos da América, 30 de agosto de 1966. Caríssima Sofia, recebi, há perto de 2 meses, a sua carta de Lisboa, a 27 de junho. Por ela, vejo que a nossa correspondência não conseguiu acertar o passo com os seus voos transatlânticos. Eu escrevi-lhe para o Brasil, logo recebi a sua carta do Rio, e o caso é que, como você diz, mudou de hotel. Provavelmente, no outro, a carta à espera com paciência. Estes últimos tempos têm sido de enorme trabalho para mim, sobretudo o curso de verão que terminou há perto de 2 semanas. É uma violência de 4 meses em 2. E a minha saúde, que já não trazia boa do Brasil, foi piorando sempre. Ataques de dores horríveis, pedras na vesícula que devem ser extraídas quanto antes. Mas o caso é que não tenho tempo ou dinheiro para tal coisa. Aqui é caríssima. Estamos mesmo pensando, eu e a Messia, em dar um salto a Portugal ou ao Brasil para a operação. Isto, se não tiver de fazê-la aqui, de um momento para o outro. Felizmente, nos últimos dias, tenho repousado bastante. Depois de amanhã, partirei para o colóquio luso-brasileiro na Universidade de Harvard, onde defenderei o meu relatório encomendado pela comissão organizadora sobre a situação da literatura portuguesa e seus estudos em Portugal e no mundo. É uma coisa muito séria, perto de 40 páginas, como esta, e deixará muita orelha a arder. Espero gritarias públicas das delegações oficiais de Portugal e do Brasil. Irei via New York, onde passarei 2 ou 3 dias para ver museus e pesquisar na Hispanic Society. Será que vou encontrá-lo em Harvard, antes de você receber esta carta? O Brasil é uma beleza em que há tudo, desde a floresta primeva à grande cidade. E no Rio, naquele rio tenho sempre saudades. Naquele rio tenho sempre saudades. Você tem isso tudo, da Tijuca à Copacabana. E os brasileiros são gentilíssimos quando uma pessoa está de visita. Depois, quando é competidor ou eles julgam que você é, o caso muda muito de figura e as máscaras começam a cair, mostrando uma raiva irracional, tudo que é português. De resto, foram muito amáveis consigo. Trataram-na como uma irmã que voltava de longe, mas, pergunto eu, leram-na? Escreveram de si? Disseram em público quem você era, por escrito? Duvido. Duvido francamente que o tivessem feito ou que o façam, a menos que suponham que você tem editoras portuguesas no bolso. Eu tenho 6 anos daquele país que amo, com um amor muito infeliz, sabe? Há pouco, o Afrânio Coutinho escreveu violentamente contra mim no Rio, denunciando à opinião pública e ao governo o escândalo que era eu ensinar aqui literatura brasileira e cultura brasileira sendo português. Pois é. E julga você que alguns dos meus amigos de infância, os Drummond e os Bandeiras e tutti quanti, levanta a voz ou a máquina de escrever para atacar essa maldade e essa estupidez? Ora. Sabe o que resultou disso? O corte do meu subsídio. $150 mensais como representante oficial do Brasil. Só agora me foi possível compor a carta que me é solicitada pelo seu convite e do Valmir Ayala. Aqui lhe mando. É uma coisa muito amarga e muito rude,
mas por certo, temperará o conjunto. Espero que lhe agrade como sincera coisa minha. Sabe como lhe agradeço reconhecidamente tudo o que tem feito pela minha poesia, onde quer que tenha oportunidade de o fazer. Se não fossem alguns cavaleiros andantes, como a Sofia é, acho que poucos tomariam conhecimento da existência dela. Recebi, sim, os poemas traduzidos por si, que achei muito bem. Disso lhe falava, creio, na carta que se perdeu. Se não o fiz noutra anterior. Recebeu o meu livro sobre as canções de Camões? Se não recebeu, telefone para a Portugal Editora e reclame, porque eu mandei a dedicatória para si e para o Francisco. O livro tem tido recepção muito respeitosa e entusiástica que eu francamente não esperava, desiludido que vou vivendo com tudo. O meu livro de contos tem sido feito com uma lentidão de arreliar batalhões de santos. Só agora está a imprimir. Suponho que sairá dentro de um mês ou 2. Recebê-lo-á também. A Messia, muito cansada. Os pequenos, felizmente muito bem, adaptando-se bem demais à vida americana, onde os meninos esperam que lhes façam tudo. Mas vão passando nas escolas. O que estão fazendo os seus? E o livro de poesia novo, quando vem? A propósito, não seria tempo de você reunir num primeiro volume de obra completa? Parece-me que é mais que tempo que o organize. No próximo ano letivo, continuarei aqui, nesta universidade, mas vou pôr-me em leilão, para ser aumentado ou para mudar para lugar onde me paguem melhor. O que me pagam aqui é bom, mas não chega para tanta gente. De resto, não sei. Ainda terei paciência para tantas Américas como as que tenho aturado? Falta-me a América espanhola, é certo, mas a América em espanhol deve ser coisa muito ordinária para o meu gosto e da Messia, cada vez mais europeu. Dê notícias. Confirmo que recebeu esta carta e o original. Muitas lembranças e saudades nossas, para si e para o Francisco. Para si, a melhor amizade. O sempre seu, Jorge. Lisboa, outubro de 1966. Caríssimo Jorge, obrigada pela canção de Camões, que muito gostamos de receber. Como sempre, gostamos de receber aquilo que vem de si. O que já li, a primeira e a segunda parte, é ótima, mas o conjunto é técnico demais para o meu julgamento. Admiro a sua espantosa capacidade de trabalho e a veemência que você põe em todas as coisas. Há no seu texto uma frase de que discordo. Você diz, Shakespeare talvez o único escritor que é maior do que Camões na literatura moderna. De facto, Dante parece-me maior do que Camões. E também Oldrin, por tudo o que diz e mostra e revela, me parece ser maior do que Camões. Mas isto seria uma longa conversa. Recebeu as minhas várias cartas e as traduções que lhe mandei? Numa carta que me escreveu ultimamente, o Fresnaud confirmava o entusiasmo pela sua poesia. Não sei se já lhe disse, a morada dele é André Fresnaud, 52, Rue de Bourgogne, Paris, 7. Gostaria de lhe mandar a minha tradução do Purgatório, mas o editor só me deu um exemplar e a obra custa 1.200 escudos, o que é fora das minhas posses. Mas poderia mandar-lhe uma cópia datilografada, aliás, a única que tenho, se me arranjasse um portador. Procurei há dias o seu livro Indesejado, mas disseram-me que está esgotado. Quando faz uma reedição? E quando será possível estarmos de novo juntos? Não haverá, neste tempo de tantas viagens, um congresso que nos reúna? O Francisco e eu estamos bem, mas sempre afogados de problemas. A vida todos os dias sobe de preços e as dificuldades multiplicam-se. Mas os nossos filhos crescem. O verão foi um esplendor e o outono tem sido um dos mais maravilhosos outonos que vi na minha vida. O Francisco e eu vagueamos em grandes praias desertas, onde agora, graças à ponte, se chega em meia hora. E também estivemos no Algarve, nas praias mitológicas da Ponta da Piedade. E no ano passado, como sabe,
Além de estarmos em Roma que adorámos, passámos os dois alguns dias maravilhosos em Paris. No Louvre, na Sainte-Chapelle, em Notre-Dame e nos bares pitorescos onde nos levou o António da Costa. Mas penso com desespero nisto. Para as pessoas como você e como nós, a vida está cheia de maravilhas que todos os dias nos roubam. Viajar, agora, é a coisa que mais me apetece. Como sabe, estive no Brasil, de gostei muitíssimo. Espero no próximo verão poder ir à Grécia, se os deuses de Delfos me forem propícios. Delfos é o lugar mais espantoso que vi na minha vida. Um lugar deslumbrante e solene entre as montanhas altíssimas, com fontes geladas, em frente de um vale coberto de arvoredos e bosques e com um pedaço de mar a brilhar entre as encostas. Um lugar onde todos os elementos, luz, som, ar, água, terra, tomam uma veemência apaixonada e sagrada. Era em Delfos que se devia fazer um congresso de poetas. O Francisco manda-lhe 1000 saudades, assim como a Messia. Para vocês os dois, um abraço da muito amiga Sofia. Gostaria de saber se recebeu as traduções dos seus poemas que lhe mandei e se recebeu esta carta. Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos da América, 13 de novembro de 1970. Querida Sofia, esta carta é para apresentar-te o professor doutor Joaquim Francisco Coelho, brasileiro de Belém, do Pará, radicado nos Estados Unidos, onde é professor de português na Universidade de Stanford, uma das melhores da América. É jovem, foi meu primeiro dirigido da tese de doutoramento do Wisconsin. É homem de excelente qualidade humana e intelectual e, poeta de mérito que é, sem os descaros dos nossos mais contemporâneos colegas da sua idade. Deseja conhecer-te e pede-me que eu o apresente. O mais da apresentação é eu dizer que a Messi e eu consideramos assim, como o nosso filho mais velho. Ele estará em Lisboa há alguns meses com uma bolsa da Gulbenkian para conhecer Portugal, que nunca visitara antes, e não é daqueles brasileiros que, nas costas dos portugueses, contam anedotas de português. Entre os vários interessados dele, que são muitos, está a investigar as relações entre o modernismo português e o brasileiro, cuja expansão e prestígio em Portugal é largamente ignorado pelo Brasil e pelos estudiosos não portugueses. Os portugueses, de um modo geral, ignoram tudo. Espero que gostes dele, como ele merece, e que o elimines um pouco nas sendas perigosas da intelectualidade poética lisboeta e noutros arcanos da vida portuguesa. Aproveito a ocasião para dar e pedir notícias nesta desconversa nossa de cartas que não chegam ou de cartas que a gente até esmorece de escrever. Não sei se sabes que me demiti de Wisconsin. Saí após um ano de lutas homéricas para pôr alguma moralidade no departamento e vários de tentar tirar o programa de estudos brasileiros de uma mediocridade folclórica que tanto agrada aos dois países irmãos. Aceitei o convite da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Ainda não estou refeito dos abalos visconcianos, com as lutas estudantis e tropa na rua e gases pelo ar e nos olhos da gente. Tomei alguma parte, interpondo-me entre os estudantes que queriam ser massacrados e a tropa que estava lá para isso. E a mudança também desta magna tribo para outro extremo do continente também não foi pequena aventura. Só agora, e saboreando a primavera eterna da Califórnia, começo a refazer-me de tanto de choque para que vou ficando velho. A minha resistência física e nervosa não mais se recuperou dos anos de pedra na vesícula e da operação em Lisboa. De tudo isto, deveria mandar as contas aos governos luso e brasílico. Se cada vez mais eu não pensasse que, salvo o povo miúdo e algumas exceções honrosas e dignas, os dois povos têm o que merecem. E ao povo, ao que pertencemos, que outra conta podemos apresentar a mais a desistirmos? Por aqui, as coisas que prometiam piorar aterradoramente foram travadas por um milagre de bom senso nas eleições,
em que os eleitores não engoliram a propaganda oficial esmagadora em favor da lei e da ordem. Ou seja, meter na cadeia quem abre o bico. Mas o perigo não está passado internamente, e muito menos externamente. O último que recebi de ti foi os Quatre Poètes Português, que achei excelente. Que repercussões terá tido nesta malevolência universal contra Portugal, de que aí vocês não se dão muita conta? A reedição das minhas líricas portuguesas, atualizadas e ampliadas, está prestes a concluir-se. Após muito passo de boi tipográfico e também o meu terceiro volume de estudos camonianos, entrou no prela coletânea das minhas traduções de poesia desde a Antiguidade até 1900, em que encontrarás muita coisa de que gostas e gostarás e outras que sei, te chocarão. São mais de 300 poemas ou trechos. Depois, preparei o volume das traduções de poesia moderna e sairá, depois, a minha antologia pessoal que a Inova me pediu. Recebeste o volume do Cavafi, carregado da Grécia helenística? Se conseguir uma bolsa ou qualquer auxílio, tenciono voltar à Europa no próximo verão, para prosseguir as minhas pesquisas e para matar saudades de que o regresso de 1968 me fez lacinantes. A Portugal, porém, só teoricamente. Andarás por alguma parte nessa altura ou estarás nos Algarves? Toma nota da minha morada pessoal que vai no canto da carta, na parte de cima, do outro lado. Dá notícias e as melhores lembranças nossas ao Francisco, da Messi e minhas, as maiores saudades. E sempre teu amigo é o Jorge. Santa Bárbara, Estados Unidos da América, 9 de outubro de 1971. Querida Sofia, saí de Lisboa a 11 de setembro para Madrid, fui depois a Burgos para visitar uma infanta lusa que, depois de eróticas aventuras que os nobiliários tapam com a manta e destapam com a campainha, como se diz que o demo faz, acabou gloriosa abadesa de Las Huelgas. Usavam mitra e tudo estas senhoras, era uma pouca vergonha hierárquica. E um cardeal do Renascimento chegou a declarar que, se o Papa tivesse de casar dentro da igreja, só com uma delas. E a outra que jaz num monumental túmulo na Cartucha de Miraflores e foi rainha de Castela, mãe de Isabel, a católica. Daí, num horrendo comboio noturno, transportei-me a Paris, que estava numa amena calma e delícia outonal. Depois, a Londres, de onde voei de regresso. Ainda tenho atravessadas como um longo pesadelo as 15 horas de excelente viagem de lá até São Francisco. Só a 25 voltei a casa, com a Messia que me esperava e as aulas que já me começaram no princípio desta semana. A pôr a correspondência e os papéis em ordem, ainda não entrei na rotina para o tremendo trabalho dos compromissos urgentes que já tinha ou se me acrescentaram. E, a propósito de correspondência em ordem, não se esqueça Vossa Excelência Eminentíssima de que me deve um livro de sua autoria. Ficou de me mandar. Obviamente, não prescinto. Foi pena que não tivesse calhado que fosse eu ao Algarve, pois nos teríamos visto mais vezes. Mas foi esplêndido estar com vocês. O ideal seria a gente encontrar-se algures no universo, respirando outro ar, em que os eflúvios lusitanos sejam só os destilados pela nossa impossibilidade de sermos outra coisa. Viste acaso, Sofia, o programa que O'Neill filmou e terá montado sobre a minha poesia? Não recebi de tal evento notícia alguma. Recebi convite da Gulbenkian de Paris para ir encerrar, em princípios de março, o ciclo de celebrações camonianas lá. O que, de Lisboa à Avenida de Berna, não for torpedeado, significa que, tendo eu então as férias da Páscoa de Primavera, me posso ficar por essas bandas até ao fim do mês. Será que não poderás saltar até Paris, então? Não estendo a pergunta ao Francisco, dadas as andanças transcontinentais dele. Se o colóquio camoniano de Lisboa for por diante, e tal como condicionei que fosse para a minha participação, irei aí em setembro. Não poderei contar com o auxílio da universidade que este ano me foi dado e não pode ser-lo sempre. Nessa altura não estareis em processo de algarviação? Aqui te copio um violento poema de Lisboa em paga da leitura dos teus esplêndidos poemas novos.
que esperar daqui. E esta gente não espera, porque espera sem esperar. Só vida e morte, informes consentidas, em todos se devora e lhes devora as vidas. O que, quais de baratas e abaratas, é o pó de raiva com que se envenenam. Imigram-se uns para as Europas e voltam como se eram, só mais ricos. Outros se ficam envergando as opas de lágrimas de gozo e sarapicos. Nas serras nuas, nos baldios campos, nas artes e mistérios que esvaziam, resta um relento de lampeiros lampos, espanejando as caudas com que se ataviam. Portugal se espera em Portugal. Que gente ainda há de erguer-se desta gente? Pagam-se impérios, como o bem e o mal, mas com que há de pagar-se a quem só rouba a mente? Chatins engravatados, pelinguentas fúfias, passam trombas de automóvel caro, soldados, prostitutas, rapaz sem braços, sem as pernas, e como cães sem faro, os putas poetas se abracejam trúfias. Velhos e novos, moribundos mortos, arrastam todos para o nada nulo. Uns cantam, outros choram, mas estão tortos. E a mesquinhez transborda ao mais singelo pulo. Chicote, bomba, criolina. A liberdade. É tarde. Estão contentes de tristeza, sentados no seu mijo, alimentados dos ossos e do sangue de quem não se vende. Na tarde que anoitece, o entardecer nos prende. Muitas lembranças nossas e o abraço maior do Jorge. Granja, 18 de novembro de 1972. Caríssimo Jorge, estou aqui por uns dias em frente ao mar enorme, em casa da minha filha Isabel, casa onde eu própria vivi dos 11 aos 18 anos e onde agora tudo me corta aos bocados. A minha mãe está e não está em cada lugar. É uma coisa que para mim se liga ao motivo da morte de Isolda. Às vezes abre-se uma janela e o mar é um instante o mesmo. Pensei que viesses a Lisboa. Tive pena de não te ver. Das traduções gostei sobretudo das traduções de poesia medieval francesa. Ainda é viva a ratazana. E outras são insuperáveis. Da Renascença gostei menos porque os poetas da Renascença traduzidos ficam quase todos o mesmo. E discordei da escolha das poesias gregas. Escolha onde faltavam os meus poetas essenciais. Aliás, as escolhas e as traduções são sempre infinitamente discutíveis. Gostei muito de muitas das tuas traduções, mas por mim só creio na tradução obcecadamente literal. Quando leio Homero ou Platão, quero traduções tal e qual. E quando alguém me traduz as diversas variações e derivações dos tradutores, por mais brilhantes que sejam, arrepiam-me sempre. Quero traduções, mas que deixem em branco o vazio entre as duas línguas. No Exorcismo, gostei da violência e amargura. O que me tocou foi a frontalidade do amargor. Um desespero denso que dá aos poemas um peso duro de pedra. É uma voz rouca e surda que responde a outra voz. Não mais musa, não mais que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida. Destempero e rouquidão são o que no teu livro me parece mais justo, belo e teu. Mas não concordo com aquilo a que tu chamas amar as coisas pelo seu nome. Pois não é o seu nome, mas só a linguagem inventada pelas sinistras e raivosas frustrações do machismo. A civilização ocidental traiu a imanência.
Talvez essa traição tenha começado em Sócrates e Platão, que a beberam na sabedoria da Ásia. O que deixou de estar na Físis e passou a estar no Logos. A gente da Índia quis sempre passar para o lado da natureza. A Físis era ilusão e a aparência para o homem indiano, o que veio labirinticamente de Platão para o cristianismo. E começou a transcendência. A fidelidade à imanência tornou-se pecado. O homem deixou de ser um com o seu corpo e com a mulher. As palavras que significam sexo transformaram-se em palavrões. Não significam sexo, mas não identificação do ser como sexo. Significam divórcio. Usá-las é aceitar esse divórcio. Creio que estamos no caos. Talvez seja um princípio. Ao princípio, era o caos. Através do caos, reconheceremos a Físis como ser. Reconheceremos o país da imanência sem mácula. Esta confusa carta, escrita aos pedaços, espero que siga, com as minhas saudades para ti e para a Messia. Voltei à Grécia, com Francisco, a Maria e a Sofia. Primeiro com a Maria nas ilhas. Tudo era divino. A Maria disse-me que até morrer me agradeceria por eu a ter trazido ali. Depois, com o Francisco e a Sofia, fomos a Delfos, Epidauro, Olímpia. O Francisco defendia-se, não queria ser dominado. Depois gritava de maravilhamento e eu tinha medo de cair nos abismos, porque ele guiava a olhar para o lado. Às vezes zangava-se, porque não queria acreditar no que via. Não queria depor os seus mitos ibéricos. Vou mandar-te algumas fotografias que tirei. Para ti e para a Messia, 1000 saudades. Sofia. Califórnia, Estados Unidos da América, 29 de novembro de 1976. Queridos Sofia e Francisco, desde que regressei das Itálias a 4 do mês passado, viagem que aguentei muito bem depois da maratona de entrevistas lisboetas que eu não esperava, e onde tive o prazer de passear a Messia por Florença e Veneza e estar com ela outra vez em Roma. Desde então estou para escrever-vos. Antes, e primeiro de tudo, queria agradecer-te, Sofia, a tua visita quando ficaste em minha casa horas à espera que eu chegasse. E eu teria saído a correr de onde estava se te soubesse lá. Depois, agradecer-te a ti, Francisco, a tua visita, mais a cobertura que me foi dada na capital, que creio ainda diriges. Tampouco me chega com alguma regularidade. Desde que voltei, logo fui absorvido pelo incrível trabalho dos 2 departamentos cuja direção reassumi, depois de ressuscitado e algo melhorado. A minha vida é um delicado equilíbrio entre esse trabalho e a alternância de exercícios e repousos, de que depende a minha recuperação. Além do mais, quando voltamos, a Messia e eu encontramos o meu genro, pai do meu neto, que tem aquele irreparável defeito de coração, semi-louco, agressivo e perigoso, que ele já vinha anunciando com maluqueiras intermitentes, e esse ramo da minha família metido outra vez na minha casa, porque ele deixara de trabalhar e de poder pagar a sua. Foram dias de angústia, até que numa madrugada, por conselho dos médicos e porque ele queria e a minha filha já não podia vê-lo nem pintado, o meti no avião, de regresso à pátria. Neste momento, um maluco a mais ou a menos não faz diferença nenhuma. Ao passo na minha casa faz. Nesse dia, só com a angústia de que o mostrengo se perdesse e me reaparecesse, ia tendo um fanico altamente perigoso. Outra razão, porém, me tem feito hesitar em escrever-vos. É saber do que se passa com o vosso Xavier, cuja situação, Sofia, contaste à Messia e ela só me disse depois. Mandem notícias. Estejam certos de que partilhamos inteiramente os vossos desgostos e aflições. Quando parti daqui, levava e tinha comigo, em casa, a cópia de um bonito trabalho que uma aluna escreveu para um curso graduado que dei na Universidade da Califórnia. É sobre a tua poesia.
Talvez seja possível traduzi-lo e publicá-lo. De qualquer modo, levava a cópia para ti, e aqui te mando agora. Terei direito este ano letivo à licença, que por doença perdi o ano passado. Continuo com o plano de passar abril, maio, junho por essas Europas, com, por certo, inicial demora em Portugal. Teremos então mais tempo e calma para nos vermos. Quanto aos meus filhos, Manuela lá está contente em Estrasburgo, trabalhando nas suas artes. A Isabel Maria indo para diante na Universidade de Califórnia em Berkeley. O que por aí chamam Universidade de Berkeley, não há. A Joana seguindo bem na universidade aqui, como a Mariana, tirando os cursos preparatórios na Universidade Municipal com a ideia de ir para a Medicina. O Paulo está de maruja em San Diego e dentro de dias, nem sei em que lugar do mundo. A única saída que se arranjou para não acabar em perigoso vadio de rua, sendo bom rapaz e os outros lá vão indo, como a providência manda. Enfim, podia ter sido pior. Ainda não sabemos o que acontecerá a todos, como carreira na vida. Que as filhas que se casaram erraram nos maridos que acabaram por largar, não há dúvida. Os rapazes, bem americanizados como elas, não tanto. Vivem sugados pelas girlfriends, que neste país são a forma de prostituição santificada pelas igrejas e os costumes, apesar das Women Liberation Movements, e para cúmulo até tenho uma delas vivendo virginalmente, ou sim, virginalmente, na minha casa. Nem a Messia nem eu vemos o dia de respirar em sossego e paz. E talvez que isso não esteja escrito no livro dos nossos destinos pessoais e financeiros. Tenho agora para ver mais um jogo de provas das traduções de poesia do século XX. E está em preparação o segundo volume da minha poesia completa. Receberam vocês em devido tempo o meu livro de horripilantes contos? Não tenho controle algum das remessas feitas daí. O silêncio da imprensa tem sido absoluto, mas tenho recebido algumas cartas, algumas inesperadas, entusiásticas até. Mas o silêncio e a raiva por continuarmos vivos é o nosso destino de escritores de luzes, passados 50 anos. A menos que, perdoa-me Sofia que o diga, se seja o teu admirado Torga suficientemente não moderno para agradar a toda a gente. Porque nesse país de rasca-chinela a gente não pode nem deve atrever-se a ser moderno, a menos que copie o que as Franças e Araganças tenham decretado que o é. Veja-se como o Régio foi admirado e endeusado antes do Pessoa. Isto não significa, é claro, que eu não respeito o Régio ou o Torga, obviamente, muito mais que tanto Safardana, agora promovida grande. Vi que falaste na sessão de homenagem ao Torga, na chafarica da Rua do Loreto. Lá, por certo, ele não é agora pessoa inteiramente grata. Para vós, com o pedido de notícias, vão as nossas mais amigas lembranças. E grande abraço, muito amigo, do sempre vosso, Jorge. Lisboa, 1 de julho de 1978. Querida Messia, telefonei 2 vezes sem encontrar. Sentia-me angustiada demais e queria encontrar a sua voz. E não a tendo encontrado, não tive coragem para as palavras abreviadas do telegrama. Para além do desgosto e da saudade, sinto um profundo acabrunhamento. Do Jorge, ouço o grande rio em cheio da sua poesia, passando através do espaço e do tempo em que vivo. Sei que dificilmente existirá alguém que seja seu igual. E não me consolo destes 18 anos de ausência, que poderiam ter sido 18 anos de convívio, de encontros, conversas, riso comum, aflições e alegrias comunicadas. Comecei por ser amiga do Jorge, pela profunda admiração pela sua poesia. Depois, descobri a sua lealdade, a sua simpatia, o seu calor humano, a sua grandeza humana, que estava inscrita na grandeza da sua poesia. Agora, passou-se tudo tão longe e tão depressa. O Jorge era ainda novo e em plena força de criação e de combate. Há uma violência difícil de aceitar. E
pensar no Jorge, querida Messia, é pensar em si e em tudo que a Messa lhe deu dia a dia, hora a hora, ano a ano. De todo o coração, acompanhe. Estou consigo e choro consigo. Embora eu saiba que a Messia é uma pessoa sempre capaz de fazer frente e saiba que tem tantos filhos à sua roda, imagino que seja para si esta terrível ausência. E penso muito nos seus filhos, que conheço tão pouco. Peço-lhe que lhes diga que de coração os acompanhe e penso neles. Mando-lhe com esta carta um artigo do Francisco e umas palavras minhas. Tem-se falado muito do Jorge agora aqui. Dizem que se vai representar o indesejado. Há talvez remorso e susto na consciência que vão tomando, mesmo sem querer, daquilo que ele foi. Li há dias na televisão o último soneto das evidências e quero escrever sobre o Jorge, sobre o que foi a sua obra, a sua presença e a sua ausência. Mas só quando tiver podido superar a desolação deste primeiro tempo, em que é preciso compreender plenamente que o Jorge não voltará a Lisboa em nenhuma viagem. Agora, só lhe posso dizer a si o meu desgosto e a minha imensa tristeza. Um beijo da muito amiga Sofia. Neste silêncio de mais de um ano, em que não soubemos senão indiretamente uns dos outros, sempre vocês estiveram presentes no meu espírito. Mas que tem a Sofia feito, que tem publicado e que vos tem feito a vossa vida? Escrevam, dizendo e contando. E ao norte e ao sul, e ao leste e ao poente, os 4 cavalos do vento, exatos e transparentes, o esquecerão. Em Creta com o Minotauro, sem versos e sem vida, sem pátrias e sem espírito, sem nada nem ninguém, que não o dedo sujo, hei de tomar em paz o meu café. Nunca voltou do exílio. Onde é que é o exílio? Si on avait employé dans l'éducation les efforts qu'on a fait pour organiser la police, on aurait vraiment fait une grande œuvre. Será que a vida é a luta das imagens que não morrem? Bem, acho que
esta demonstração das leituras, a correspondência, foram muito vividas e nós conseguimos aperceber do pensamento de cada um deles, portanto, da Sofia e do Jorge. Mais importante do que esta vivência ou esta leitura que foi feita, eu acho que o achado ou a importância da Messia e do editor para nos dar a conhecer estes momentos de amizade e de reflexão são muito, muito, muito interessantes. De modo que peço ao José Santos que nos diga da sua vivência em relação à edição desta correspondência. Pode ser? Ali. Sou eu. Boa noite a todos. Venha para aqui. Quer que vá para aí? Ok. Boa noite uma vez mais. O meu nome é José Santos e eu estou aqui como se tivesse vindo de paraquedas. Não estava nada preparado, nem estou nada preparado para dizer muita coisa sobre a correspondência Sena-Sofia. A minha carreira como editor, se é que se lhe pode chamar carreira, foi muito curta e teve intermitências. Eu fundei com outras pessoas a editora Guerra e Paz e em 10 de abril de 2006 lançámos a editora e ao mesmo tempo lançámos 4 livros. Um deles era um livro da Dona Agostina Bessa Luís, que se chamava Fama e Segredo, chama Fama e Segredo na História de Portugal. Depois 2 republicações de uns pequenos contos de um de Essa de Queiroz, que se chama Singularidades de uma Rapariga Loira, e um outro do Camilo Castelo Branco que se chama Impressão Indelével. E lançámos também isto. Isto é a primeira, se não estou a ver mal, esta é a primeira edição da correspondência Sofia Sena. Eu já não estou na Guerra e Paz já há uma série de anos e não posso nem quero falar sobre a editora. Apenas posso dizer que foi muito emotiva a fundação, o lançamento da editora, e que este livro deu muito trabalho a fazer. Foi preciso vencer algumas resistências para se conseguir publicar, resistências que vieram se bem me lembro, de sítios ou de pessoas que eventualmente teriam interesse em que o livro, deveriam ter interesse em que o livro saísse. Eu pessoalmente acho que o livro é muito bonito e há muito contraste nele entre as 2 personalidades que lhe dão um título, que lhe dão nome. O sarcasmo, a violência, alguma violência do Jorge Sena contra uma certa beatitude e generosidade da Sofia. O livro esgotou, acho que teve 2.000 exemplares de edição. A primeira edição foi 2.000 exemplares, fez-se uma segunda edição com uma capa mais escura e sem os desenhos, as ilustrações que este tem. Porque na altura se achou que isto criava algum ruído ao texto. Estas ilustrações são de um amigo meu, que é o Luís Miguel Castro, e eu acho que são, aliás, como todo o grafismo do livro, e são muito bonitos. O livro chegou-nos, as cartas chegaram-nos através da Dona Messia de Sena, em casa de quem estivemos, Santa Bárbara, e através da Maria Sousa Tavares, do outro lado
um dos ramos da família da Dona Sofia. Por último, as primeiras palavras que surgiram nesta sessão transportaram-me assim de forma violenta para 13 anos atrás, 13 ou 14 anos atrás, e foram lidas pela Sofia. Querido Jorge, o livro esteve quase a ser chamado Querida Sofia, Querido Jorge. Não se concretizou este título porque por razões editoriais, digamos. Creio que pouco mais tenho de dizer, para além de... Isto foram apenas curiosidades e agradeço a vossa atenção. Obrigado. Mas isso é para chamar a atenção, realmente, que as conversas sobre o livro, os editores são as pessoas importantes no livro. Claro que nós, muitas das vezes, quando lemos um livro, vamos conhecer o autor, perspectivamos o que o autor escreve e tentamos descobrir nas entrelinhas a personalidade do autor, mas o editor é uma pessoa muito importante no livro. Temos aqui alguns editores, não sei se eles quererão dizer alguma coisa em relação à edição e até mesmo desta correspondência. Porque acho que esta correspondência é muito pessoal, portanto, abre-se aqui os autores, nomeadamente Sofia e Sena, e todo o contexto da literatura lusófona e do livro em Portugal, não é? E até mesmo da política portuguesa. Portanto, isto acho que é a grande importância que tem esta correspondência também. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Beatriz, o que é que achou? Gostei muito da apresentação também, não só por ter trazido as palavras íntimas da correspondência, portanto, que não se lê de outra maneira, que não seriam fáceis de ler noutras obras que ambos escreveram. Portanto, é uma maneira de escrever completamente diferente das obras para o público. E isso é muito interessante, essa intimidade, essa sinceridade, essa espontaneidade da escrita que está aí. E também achei graça por ver a maneira como foi posta em cena aqui. Fez-me lembrar uma peça de teatro que havia há muitos anos, o Adorável Mentiroso. Não sei se chegaram a ver, com o Eurico Munhoz e o... era ele, já me esqueci, que faziam o Rogério Paulo, exatamente, que faziam a leitura de cartas que tinham escrito um ao outro em palco. Passeavam de um lado para o outro e havia mais diálogo, porque havia mais cartas também, que respondiam um ao outro. Mas gostei muito de ouvir a Sofia, que eu conheci pessoalmente, conhecia bastante bem. Quando ela desapareceu, eu própria me encontrei a escrever sobre a morte dela 2 pequenos poemas. Quando ela veio a Macau, a única pessoa que a conhecia era eu. Tive o prazer de ir buscar a Hong Kong e de lhe dar uma volta de carro que foi proporcionada pelo governo de Macau para ela visitar Hong Kong, mas acontece que ela estava tão cansada que adormeceu no meu ombro e não viu coisa nenhuma. E, entretanto, em Macau tivemos os dias, foi na altura das comemorações de 10 de junho, e ela e o marido estiveram connosco todos os dias. Nós tínhamos um grupo de amigos professores que fizeram um grupo connosco e que acompanharam esses dias para mostrar a cidade e para lhe proporcionarmos a sensação de admiração que ela causava entre nós. E eles acabaram por se abrir, por serem pessoas simples como realmente eram, e por inclusivamente irem comer connosco na rua, arregaçar as mangas.
Dr. Sousa Tavares com uma camisa de seda, a pegar cirurgicamente com a ponta dos dedos, com muito nojo, naquelas coisas que íamos comer, mas de repente, os que eram camarões e caranguejos e santolas, sei lá o quê, de repente arregaça as mangas e lambe-se todo, e ela também. Limpávamos com papel higiênico, não sei se vocês sabem que aquilo era na tendinha Tomé Pires, que era num cantinho que tínhamos que nos levantar quando passava a caminhonete do lixo, era ao pé dos Três Candeeiros, e o homem era um pescador, tinha o melhor marisco de Macau naquela altura. E, portanto, eles adoraram. E a partir daí, realmente foi ainda mais forte essa ligação que eu tive com ela. Tivemos em casa dela no Algarve, e eu conhecia-a de antes porque tive necessidade de contatar com ela por causa da minha tese, por causa da biblioteca do Dom Tomás de Melbrenner, que tinha coisas que me interessavam para a minha tese. Portanto, foi daí que eu a conheci, e depois, pessoalmente, aqui com mais profundidade. O Jorge de Sena, eu não tive oportunidade de o conhecer, mas conheci a Dona Messia, porque ela esteve aqui em Macau também. Portanto, são vozes que nos falam do além e que nos trazem a presença de pessoas que nós admiramos e continuaremos a admirar. Muito obrigada. Faz bem. Porque toda a minha adolescência, passei 15 dias no Algarve, em setembro, em casa da Sofia. Fala o microfone. Pronto. Passados 50 anos. Né? E era amiga de família. Um dia estava a passar em casa dela e estava lá o Jorge Sena a almoçar. Estava lá o Rui Sinati, que eram os dois amigos de longa data que viviam longe. É o mesmo problema. E o Algarve, todas essas viúvas, o pescador, todos os verões. Aprendi a nadar com ela, a olhar para o mar, a piada velha que ela fala, praça. O marido dela, o Tarek, dizia assim: eu só tenho 2 afilhados. Era eu. Gostei de eu? A cena não posso dizer que só ouvi. Gostei, não tinha nada a ver com ela, mas... Claro. Está a ver? Mesmo sem Ana Paula é testemunha, nós preparamos estas leituras realmente para comemorar o centenário do nascimento do Jorge e da Sofia. Eu trato-os por tu já. E acabámos por ter testemunhos de gente em viva voz que estiveram, exato, que tiveram uma relação íntima com eles, e, portanto, o que é ótimo. Portanto, isto enriquece-nos a nós como pessoas e enriquece Macau, porque também eles passaram por aqui, não é? Portanto, ela passou um ano antes do meu retorno. Todos os anos, quando eu voltava a Portugal, ia visitá-la. Está a ver? Ótimo. E mandava sempre um cartão de Natal que eles tinham. Sim. E quando eu lá chegava, ela tinha esses cartões todos os anos. Está a ver? Ótimo. Ainda bem. Já agora diga-me um nome, porque não a conheço. Irene. Olhem, ok. Muito prazer. E outra coisa. Já o meu filho estávamos na casa dela, a última, não na Dona Ana, começou a falar em 60, mas na casa da Meia Praia. E e tivemos o pai uma semana na casa da Meia Praia, com a família toda. A minha família, né? E o meu filho João ficou embaixo, na sala, à noite, sozinho. E ela estava na mezanine. Ela ficava pela noite fora, a fazer os seus poemas e a falar sozinha. Só que tinha um candeeiro assim, mais nada.
O meu filho estava cá embaixo a ler. De repente, isto contado por ele, mas eu já sabia que era assim. De repente ele começa a olhar e vê uma pessoa fazer gestos, as sombras todas na parede, porque ela, ao escrever os poemas, falava sozinha e fumava. Ele ficou maravilhado. Uma memória que ele ficou... Não é? Muito obrigado. Portanto, damos por concluído, não é, Ana Paula? Portanto, os agradecimentos na Associação dos Amigos do Livro. Espero que vocês se associem e deem mais ideias para o futuro, para as nossas outras sessões. O agradecimento à Fundação Rui Cunha por esta oportunidade, nomeadamente à Filipa Guadalupe, foi quem organizou esta sessão, e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.